aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o quarto livro da série Herdeiros da Máfia, da autora Jéssica de Santos. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Bem, como é o quarto livro, vou relembrar rapidinho os três primeiros, mas de uma forma bem rápida para não ficar muito longo, tá? Então, o primeiro foi o Killis, que é o chefão da máfia. O segundo foi o irmão dele, Axel. E o terceiro foi sobre o Ezra. Agora, o quarto, nós vamos conhecer e nos aventurar em 522 páginas na história do Carter. Gente, e preparem-se, porque, olha... será impossível você não usar o leque, como em todos os outros, né? Óbvio, porque o Carter sabe muito bem o que está fazendo. E em vários momentos você vai desejar estar no lugar da Muriel. Ah, como você vai! Bem, começando a história, tudo começa a partir do último livro, que é a história do Ezra. Porque no último livro, eles vão ter ali um embate, eles vão ter ali um enfrentamento, no qual a amada do Carter, a Lana, acaba vindo a óbito. Ela acaba morrendo na mão dos inimigos. Fazendo com que ele perca o chão, fazendo com que ele abandone sua família, abandone sua posição na máfia e queira ficar recluso em algum lugar. Mas nesse mesmo dia ele não teve tempo de chorar, ele não teve tempo de sentir a perda da amada, porque ele recebeu uma ligação do chefe da Irlanda dizendo que ele precisava ir para lá tomar o que era dele, porque no passado, há algum tempo atrás, ele fez um serviço para a máfia irlandesa e ele teria que agora buscar o pagamento. E pasmem, o pagamento era a filha do chefão de 17 anos. Gente, ele tá puto da vida, ele quer sofrer pela perda da sua amada, mas pensando no que pode acontecer com aquela menina, porque ele é bem categórico em dizer, se você não vier pegar o que é seu, ela será dada a outro. E a outra pessoa que será dada, gente, é uma pessoa muito escrota. Pensando em cuidar dessa menina, ele acaba indo para a Irlanda. Chegando lá, ele se depara com Muriel, uma ruiva, uma menina de 17 anos, amedrontada, porque tudo que foi dito a ela em relação a ele são coisas horríveis, coisas que fazem ela temer, porque ele é mais monstro do que o próprio pai e o próprio irmão, a quem ela viveu com 17 anos, de uma forma que ela foi torturada, deixada de lado, enfim, ela sofreu horrores na mão desse pai e desse irmão. Ela acaba sendo obrigada, então, a ficar com ele, mas a vida dela muda completamente a partir daí. Porque tudo que ela não teve na casa do pai, ela acabou tendo na casa do Carter. Ele foi categórico em dizer para ela que não era para ela se aproximar dele, que não era para ela ficar zanzando pela casa, que era para ela ficar sempre longe dele o máximo possível. Gente, com o passar do tempo, ela foi se interessando por ele. E não é dizer assim que é aquela síndrome de Estocolmo, porque ela tá com o cara a qual ela foi dada e ela acabou se apaixonando por ele. Não, porque ela tinha ali liberdade de conversar, de passar tempo com o Dominic, que é o Dom, que é o braço direito dele ali na Irlanda. Ela tinha ali a possibilidade de conversar com os soldados, de ficar próxima dos soldados. E vamos dizer que o Dominic também é um homem que faz você querer assim, ter pensamentos pecaminosos, tá? E alguns soldados também. Mas mesmo assim, ela ficou apaixonada pelo nosso Carter. Eles acabaram se aproximando um pouco, no qual ele conversava um pouco com ela, no qual ele não fugia mais dela, mas para ele, por mais que ele via a evolução dela, ele acabava mantendo distância, mantendo, principalmente o pensamento dele distante, porque ele ainda sofria pelo amor da sua vida. Ele acabou fazendo com que ela aprendesse defesa pessoal, atirar, dirigir. Então, tudo que ela não teve na família, ela teve ali. Se passaram 4 anos. 4 anos. E ela insiste cada dia mais que ele a veja como mulher. Porque toda vez que ele trata ela como uma menina, toda vez que ele fala que ela ainda é uma menina, ela fica muito brava com ele. E ela começa a agir de forma que causa ciúme nele. E ela percebe isso, gente. Adoro. Então, ela faz ali uma cena junto com o Dom. E naquele momento que o Dom vai para proteger ela, para pegar ela, que ela diz que está machucada, então o nosso Carter vai rosnar, ele não vai aceitar, quem vai cuidar dela é ele. Então, você vê que ele está começando a se render a essa menina. Então, ele vai aos poucos
se envolvendo com ela, mas deixando bem claro que ele não quer usá-la, que ele não quer acabar com a vida dela, que assim que ela completar a idade, ela vai sair dali, ela vai ter a liberdade dela, porque ele jamais vai prender ela a ele. E ela começa a ficar desesperada com essa possibilidade. As coisas ficam mais intensas a partir do momento que o irmão dela vem até ele. Gente, ele não suporta o irmão dela. Não suporta. Principalmente o olhar que ele dá para ela. Porque ele dá um olhar de homem em cima de uma mulher. Ele não dá um olhar de irmão, não. E aí na história você vai ver que ele só não violentou ela porque o pai dele não aceitou. O pai dele disse que jamais era para ele fazer isso, porque senão ele tinha violentado ela, gente. Então você começa a ficar assim meio indignado com esse irmão. Lembrando que o pai dela fez isso porque ela é bastarda. Ela não é assim, ela não tem realmente o sangue daquela família. Então o pai dela acaba tratando ela como nada. Só que a partir do momento que o irmão dela vai até a casa do Carter, que ele já fica louco da vida de saber que aquele cara entrou no território dele. E ainda diz, vim buscar a Muriel, vim buscar a minha irmã, porque ela foi prometida a outro. Aí ele não pensa duas vezes. Ele esmurra o cara e diz, ela é minha e ninguém toma ela. Ele tá há 4 anos fugindo da família dele. Ele está há 4 anos vivendo isolado na Irlanda. Só que a partir do momento que ele percebe que a vida da mulher que está ali sob os seus cuidados está em perigo, ele não pensa 2 vezes em voltar para casa. Porque juntamente do irmão da Muriel, também está o neto da Victoria, que é uma mulher muito poderosa, que a gente descobre que ela acaba sendo mãe de uma dos irmãos. Daqueles segredos que acaba aparecendo, né? Então, ele fica louco da vida de saber que aquele moleque irresponsável que só tá vivo por conta da Victoria, ele tá querendo o que é dele, porque agora ele já sabe que ela é dele e não tem mais como dizer não. Ele acaba engolindo o orgulho dele, ao contrário dos irmãos deles que sempre foram muito orgulhosos, e por isso que eles sofreram muito com as suas amadas, né? Cada um no seu livro. Todos eles tiveram arrependimento por conta do orgulho. Então ele falou que ele não ia passar por isso. Então ele acaba voltando com Muriel para casa. Ele acaba indo lá pedir ajuda dos seus irmãos. Óbvio que seus irmãos vão ajudar. Óbvio que seus irmãos ficam felizes em ver que ele está com uma mulher, que ele acabou deixando a Lana no passado. Ainda mais, gente, que a Lana tem ali na sua história, vamos dizer que ela acabou traindo a família do Carter, né? Ela acabou fazendo o que não devia. Mas mesmo assim, ele acabou perdoando ela, acabou entendendo. Mas a família não entendeu muito bem assim. Então, vendo ele seguindo em frente, vendo ele com uma outra mulher, e principalmente querendo defender aquela mulher, deixa eles muito felizes. Conforme ele vai agindo com os irmãos para poder descobrir o que está acontecendo na família da Muriel, e principalmente por que eles querem tanto ela, querem tanto fazer negócio com outra pessoa, eles acabam descobrindo algo muito importante. Descobrindo que a Muriel não é quem ela pensa que seja. Que a Muriel é alguém muito importante e por isso que o pai dela acaba querendo usar ela para que ela não descubra realmente quem ela é e principalmente que ela não atrapalhe a jogada dele, que não atrapalhe o poder que ele tem, né? O cargo que ele tem. Porque ela é uma pessoa que ela pode acabar com ele, que ela possa tirar ele do cargo de chefão da máfia da Irlanda. Ela, gente, ela vai se mostrar, assim, uma menina madura ao longo desses 4 anos, porque ele preparou ela para isso. Mas a partir do momento que ela descobre mais sobre a vida dela, que ela descobre todos os segredos, toda a sujeira, e principalmente o jogo sujo desse cara que ela quis tanto que ele amasse ela como filha, que ali ela tem que tomar a decisão. Ali ela tem que decidir se ela vai ser a mulher que ela tem que ser, ou se ela vai continuar sendo aquela mulher forte, mas que não vai em busca do que é seu, que ela não vai lutar por justiça, que ela não vai fazer o que ela tem que fazer. E é nesse momento que o Carter fica mais orgulhoso dela e toda a família que já recebeu também, porque vê como ela realmente tem um sangue mafioso nas veias. Cara, ela é tão assim fodida, vamos dizer assim, que o Carter vai ter momentos que vai ter dificuldade, porque no momento que ela ameaça ele dizendo eu preciso fazer isso, não se intrometa, não venha até mim, e ele tem que engolir o orgulho dele mais uma vez e dizer, ok, eu não vou me interferir, por mais que eu acredito que você não deva levar essa vingança à frente nesse momento, mas ela diz, eu quero e eu vou. E o momento que ela fica diante do pai dela, o momento de acerto de contas,
Gente do céu, eu vou dizer para vocês que eu fiquei arrepiada, que eu fiquei com medo dela e que eu pensei, se essa garota resolver assumir a máfia, vou te dizer que os inimigos estarão perdidos, porque ela é tão cruel como o Carter e seus irmãos. Ela é tão diabólica como eles. Cara, que menina porreta. Que menina perigosa. Então, ela vai ter, sim, a vingança que ela precisa. Ela vai, sim, tomar a decisão que ela precisa. Mas ela não quer abrir mão do Carter. Ela não quer abrir mão desse momento que eles estão juntos. Porque agora, sim, ela sabe que ele ama ela. Agora, sim, ele sabe que eles podem ter um futuro junto. Agora, sim, ela sabe que ali, naquele lar, com aquelas pessoas, ela vai, sim, ser feliz. Ela vai ter tudo que ela não teve, que é amor, carinho e proteção. Lembrando que as meninas, que são as esposas dos três, elas tratam ela tão bem, elas trouxeram elas assim para a família, como se realmente fizesse parte daquele mundo há muitos anos. Uma coisa que a gente acaba descobrindo e a gente acaba até ficando triste é em relação à irmã dela, a Kira. A Kira, ela é mais velha e assim, pelo fato da Kira nunca ter se aproximado dela, pelo fato da Kira sempre ter tratado ela mal, ela sempre acreditou que a Kira era uma pessoa ruim, que ela era mal. Mas quando ela descobre realmente o que o seu irmão, o seu pai foi capaz de fazer com a própria filha, né, com a própria irmã, ela fica horrorizada. Porque, assim, os planos que o pai dela tinha para ela era um que impedia que o seu irmão acabasse violentando ela e principalmente dividindo ela com outros homens. Mas em relação a Kira, foi totalmente diferente. Ele não impediu que o irmão fizesse atrocidades com essa menina. Então você vai descobrir que essa menina é quebrada, que essa menina é aquela uma que não tem mais vontade de viver na vida, que ela chega ao ponto de trair o pai para poder ter uma chance de viver, sabendo que a hora que ela cair nas mãos do Carter e dos seus irmãos, isso pode fazer com que ela não venha sobreviver, com que eles queiram acabar com ela, porque afinal de contas, né, ela esteve do lado daquela família. Por muitos anos, ela deixou a irmã sofrer não só abusos psicológicos, como surras infundadas. Então, ela sabe que isso pode ocorrer. Mas o que ela não imagina é que o Carter ama tanto a nossa Muriel, tanto, que ele acaba cedendo ao capricho de cuidar da nossa Kira por conta da Muriel, porque ele sabe que ela quer protegê-la, porque sabe que ela quer que a irmã seja feliz. Então, gente, a hora que você descobre a história da Kira, você fica querendo, ansiando pela história dela, porque ela, de certa maneira, ela acabou se envolvendo com o Dominic em um certo momento. Mas não foi assim um envolvimento sexual, não foi. Não, ela acabou usando ele ali para poder ter a liberdade do pai dela. E ele ficou responsável, então, por ela. Então, você vê que vai ter alguma coisa entre eles. Então, você fica querendo saber a história deles logo. Só que eu acredito que a próxima história vai ser do irmão caçula, que é o Spencer, né? Que são 5 irmãos. Então, a gente acredita que vai ser a história do Spencer agora. Lembrando que nesse livro começa, então, a vida do Spencer ficar meio complicada. Porque ele acabou voltando a usar drogas, ele acabou voltando a ser meio rebelde. E isso faz com que a família fique em alerta. Isso faz com que a família se intrometa na vida dele. Porque eles são tão unidos que eles querem que todos fiquem bem. E a partir do momento que um irmão erra, todos eles entram em ação. E aí, como eu falei para vocês que será um momento muito quente, é porque a nossa Muriel, ela vai descobrir essa vida do sexo com o Carter, né, gente? E ele acaba mostrando o mundo dele para ela. E ele é aquele homem que gosta, sim, de um swing. Ele é aquele homem que gosta de um sexo mais selvagem. Mas é nesse momento que você vai descobrir como realmente o sentimento que ele tem por ela é totalmente diferente do sentimento que ele tinha pela Lana. A Lana, ela vivia todos esses rompantes com ele, ela gostava de tudo que ele gostava, ela aceitava tudo que ele propunha. Já com a Muriel, não será bem assim. Já com a Muriel, a gente vai ver que por mais que ela seja fogosa, gente, porque a bicha é fogosa, por mais que ela queira descobrir muita coisa com ele, ela não vai aceitar muito bem o mundo dele. Ela não vai aceitar tudo que ele quer. Ela não vai aceitar ser dividida. Ela não vai aceitar viver naquele mundo. E aí é o momento que ele vai ter que se deparar
com o que a mulher dele quer, com a mulher que ele ama. Ele vai ter que se lembrar de tudo que ele passou com a Lana para chegar a um consenso. Se realmente vale a pena ficar com ela e ceder aos caprichos dela, que é ficar somente com ele e não viver mais naquele mundo que ele adorava, ou se ele vai tentar convencê-la de alguma forma a aceitar, talvez não tudo, mas pelo menos uma parte do mundo a qual ele viveu tantos anos e ele se deliciava. Então, assim, eu digo para vocês, leiam todos, para que vocês fiquem ansiosos como eu para a história do nosso Spencer, que vai ser o último irmão, e óbvio, né, também vocês vão ficar querendo e muito saber o que vai acontecer com a Kira e com o Dominic, porque eu tenho certeza que vai ter uma história deles, gente, tem que ter, porque se não tiver, eu vou surtar, porque eles merecem uma história, eu acho que a história deles vai ser tão intensa, que, eu vou me apaixonar mais um pouco por essa série. Agradecer muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!